Então, eu pedi a alguém para abrir o caminho Verdade e Vida. Eu abri, Alda. Pode abrir. Eu abri. Abre. Qual é a lição? Faz a prece depois, tá? É lição 32, nuvens. Nuvens, muito bem. Pode ler. E saiu da nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absolvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezam a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade e toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a famosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus, transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, e ele ouve. Manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietações e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Pode fazer a prece, tá, Conceição? Tá bem. Senhor Jesus, mais uma tarde estamos aqui reunidos em Teu nome, procurando, aprendendo cada vez mais as Tuas lições. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Que a Tua paz, a Tua luz chegue a todos os lugares. Graças a Deus. Graças a Deus. Algum comentário sobre a lição? A lição me pareceu bem atual, não é? Um recadinho para nós, pelo menos no finalzinho da lição, não é? Quando fala que a existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem a serenidade e a confiança nos momentos difíceis. Então, esse recadinho para nós, né, nesses momentos difíceis, não é? E conjugando com o estudo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Então, sempre vem os conselhos, não é? Para nos apacentar um pouco das nuvens escuras, não é? Pode alguém mais falar sobre a lição? Boa tarde, Marcos. Alda. Pode falar. Quando a gente contempla uma nuvem se aproximando, a gente já sabe o que vai acontecer.
vai chover, a gente vai ter que se abrigar, a gente vai ter que se precaver, mas a gente também sabe que aquela nuvem vai se dissipar, vai se desfazer e, novamente, o céu ficará azul, né? Então, não cabe desespero, não cabe descrença, cabe esperança. Então, sempre diante das nuvens que chegarem para nós, a gente tem que encará-las como natural, é um fenômeno natural da vida e que vai passar, e que a gente tem que aprender com ela. Foi isso que me veio, Aldo. Isso. Mais alguém? Como o Jorge falou, né? Hoje de manhã parecia que tinha que era de noite aqui em casa. Não sei se é onde vocês moram também, né? Hoje de manhã, mas foi assim. Mas é engraçado, né? Que depois o verde fica mais verde, né? Parece que a luz fica mais clara, né? As coisas ficam mais fáceis de serem olhadas. É o que está acontecendo agora. Estou olhando lá para fora, né? O verde está assim, resplandecendo, né? Nem parece que teve aquela tempestade de manhã. Foi rápida, né? Em geral, se a gente prestar atenção, as tempestades são rápidas. O tempo de bonança é, em geral, mais duradouro, né? Que o de tempestade. Mais alguém quer falar? Então, vamos para o Evangelho. Nós estamos no item 20, Bem-aventurados os aflitos, né? O capítulo 5. Já falamos bastante coisa interessante, né? Mas o que mais a gente tem que sempre lembrar é que bem-aventurados são os aflitos que não são aflitos, né? Que redundância, né? São aqueles que compreendem bem as aflições, né? Esses serão, então, os bem-aventurados. Então, a felicidade não é deste mundo. A gente vai começar ali agora e vou pedir ao nosso mais novo aluno, antigo aluno, quem é que eu vou chamar? O João. Vamos lá, João. Começa a ler. A gente lê um trecho, tá, João? Se der para comentar, comenta. Se não der, outros comentam. Pergunta qual o item. Qual o item, Alda? Estava com saudade de você, rapaz. Olha o aluno relapso. Não, a Elias estava com o livro. Está vendo? Capítulo 5, item 20. Entendi. A fidelidade não é deste mundo. Felicidade. Ou a felicidade não é deste mundo. Tá mudo, não, João Paulo? Tá não. Correto, Alda? Não é esse aí? Bom, isso, vamos lá. Leu só o primeiro parágrafo, tá? Não sou feliz? A felicidade não foi feita para mim? Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Terminou o primeiro parágrafo, Alda. É porque a minha conexão visual acabou. Eu estou tentando restabelecer aqui. Só um minutinho, tá? Oh, Jorge, você pode me ajudando enquanto isso? Vai comentando esse pedaço que o João leu. Eu estou tentando me achar aqui de novo. Achei o João. Está ouvindo, Jorge?
Você falou para o Jorge ou eu, Laudo? Não, pode ser você mesmo, Pode. então. Pode ser você. Ah, então tá. Comenta aí esse pedaço. Eu já estou chegando de novo. Já cheguei. O que eu entendi, né, no parágrafo, frisa aí aquela felicidade para a qual todo mundo busca e todo mundo deseja, né? Todo mundo acha que vai ser feliz para sempre. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia da felicidade. A felicidade, ela para todo mundo, ela não é contínua. Até porque se a felicidade ela fosse a todo tempo, a todo momento para a gente, ela jamais seria notada como felicidade. Mas tem muita gente que busca, se queixa quando não está feliz, ou então nunca acha que tem momentos de felicidade, ou vivem incessantemente em busca do mesmo que ele diz aqui, né? Por isso ele fala, inclusive, independente das classes. Se você é rico, pobre, ou mais ou menos, você é pela cor. Às vezes as pessoas reclamam, né? Entre preconceitos, entre outras coisas mais. Mas eu sempre levo isso para mim, o que eu faria primeiro. A felicidade, ela não é assim contínua. Ela não é estável. Ela é assim como todos os outros sentimentos, né? Ela é mutável, porque senão ninguém notaria os momentos de felicidade, né? E mesmo porque, é muito bom, João, o seu comentário foi ótimo. Mesmo porque a gente mora ainda no mundo de provas e expiações, não é? Então, na verdade, quando fala felicidade, não é deste mundo. A felicidade total, né? Então, como o João falou bem, né? A gente tem momentos de felicidade, não uma felicidade contínua, né? Então, quando você é materialista, por exemplo, você vai e compra um carro novo, você fica feliz, não é? A felicidade dura pouquinho, aí daqui a pouco o carro já não está tão novo, né? E aquele teu prazer momentâneo se dissipou. Isso mesmo. Agora eu vou chamar o Mauro Medeiros, que está tão sério ali. Vamos ler mais 2 parágrafos para você, porque eles são pequenos. Mauro. Alda, eu estou sem o evangelho aqui hoje. Ah, é Como mesmo? Então nós vamos ler. Alguém vai ler, você comenta, pode ser? Tá bom. Show. Tá bom? Então vou pedir ao Márcio para ler. Pode ser, Márcio? Pode sim, tia. Só tem que me posicionar onde estava, porque eu estava vendo um negócio aqui no YouTube com a Niceia. Tá. Diante de tal resultado. Segundo parágrafo. Tá, já vi, já achei. Obrigado. Segundo parágrafo. Diante de um tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição dos que a sorte parece ter favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e miséria, seu tanto de sofrimento e de decepções. Desta maneira, é fácil de se chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Continua? Pode ler o segundo parágrafo, o seguinte. Lê mais um, para o Mauro comentar. Beleza. Todos aqueles, portanto, que pregam que a Terra é a única morada do homem e que é aqui somente, em uma só existência, que lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que sua natureza comporta, engana-se a si mesmos e aos que escutam, visto que é demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não comporta e a não ser de forma muito excepcional as condições necessárias à felicidade completa do ser humano. E aí, Mauro? Cadê você? Então, o Evangelho nos coloca aí de forma bastante clara, né, que, pelo menos dentro do meu entendimento, cada mundo carrega as condições ideais para a evolução daquele grupo, né, de espíritos que vão estar ali habitando, né? Então, por isso que o nosso planeta ele tem todos os recursos de que nós precisamos para alcançarmos o nosso progresso, a nossa melhoria. Só que essa melhoria depende do esforço individual de cada um.
Porque ninguém consegue mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Através do quê? Através dos nossos esforços, através da compreensão e da necessidade de mudança. Então, o Evangelho nos coloca aí exatamente esse ponto, em que alcançaremos a felicidade relativa. Por quê? Por que relativa, Mauro, e não a plena? Porque a nossa felicidade será de acordo com o grau de entendimento e de evolução que alcançarmos. Então, muitos podem se achar felizes aqui. Muitos podem se achar felizes aqui. Mas será que esta é a felicidade plena do que fala o Evangelho? Sabemos que não, né? Então, dentro do que eu entendi, Tchalda, e me corrija se eu estiver errado, será essa a nossa busca constante por esta felicidade plena, né? E ela virá um dia, né, quando nós tivermos essa compreensão maior, né, da nossa própria atitude diante do próximo, diante dos nossos esforços na construção do bem. Isso. Então, como a gente está estudando assim no Evangelho, não é? A gente várias vezes já se falou isso, que o Kardec colocou os capítulos de uma forma muito interessante, né? Que tudo tem a ver, cada capítulo, com os anteriores, não é? Então, a gente está lembrando aqui, quando a gente estudou o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente se lembra dos comentários das pessoas, né? Falaram nesse estudo, né? Que vontade que chegue logo para nós, né? Essa morada onde vai haver um pouco mais de felicidade, não é? Então, esse anseio. Então, isso que o Mauro falou, né? Que essa modificação que é de cada um, né? Para a gente correr atrás dessa condição de felicidade, mas para isso a gente tem que estar num orbe, né? Com as condições para que a gente se sinta plenamente feliz, ou um pouco mais feliz do que as condições que a Terra traz. Obrigada, Mauro. Agora eu vou pedir a Rosângela o próximo parágrafo. Boa tarde, Rosângela. Te vi só agora. Abri meu microfone. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Esse parágrafo está corroborando o que foi dito anteriormente, né? Uma utopia. É como se a gente olhar aqui, né, nesse planeta, se a gente estivesse olhando o horizonte. Cada vez que a gente anda mais um pouquinho, o horizonte parece que anda um pouquinho mais para frente, né? Então, a gente, por mais que a gente se sinta feliz, e creio que não é a maioria da humanidade que se sinta assim, mesmo assim ainda não é a felicidade plena, né? Então, aqui para nós, aqui ainda, neste planeta, ainda é uma utopia, mas isso não impede que a gente tente aprender, compreender, ser solidário, se melhorar, para a gente tentar melhorar esse nosso próprio planeta aqui, antes de tentar pular para um outro, né? Isso. Antes da gente tentar e ter condições, né? Ter condições, exato. Dar o pulinho ali, né? Muito bom. Sim. Obrigada, Rosângela. Pode ser, Isabel, agora você. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. E aí?
o que está falando aqui é exatamente isso, da felicidade que a gente percebe como sendo felicidade, que é efêmera. Eu também estava pensando, até ligando com a coisa de antes, que fala que sempre que a gente chega, a gente pensa assim, eu estou doida para ter isso, né? E acha que aquilo nos trará felicidade, mas aí uma vez que adquire aquilo, a gente vê que ainda não está feliz. Então, essa busca de ser feliz é uma coisa constante na Terra. Então, ele falou do lance disso, quando realmente você é sábio. Então, eu entendi assim, tipo, quando você realmente se dá conta do que é realmente a felicidade, entendeu? De ser feliz por dentro. Não ficar esperando algo aqui na Terra. Você tem que ser feliz por dentro. Se sentir bem. Isso. Aí fica mais difícil, né? Porque os bens efêmeros a gente vai conseguindo, né? Por exemplo, com a notícia da vacina, quem ficou feliz aí? Vacina chegando, estamos felizes, não é? Muito felizes, muito esperançosos, não é? Aí a vacina aí você vai lá, toma a vacina, aí acabou, não é? Acabou, porque agora eu tô bem, né? Tô vacinado, não é isso que a gente faz? E tem gente que vai até rejeitar, né? Rejeitar essa oportunidade da vacina, né? Como muitos estão fazendo com outras doenças, né? Tipo sarampo, né? Sarampo está voltando porque as pessoas não estão se vacinando, né? Então é isso aí mesmo que você falou, né? É a busca, mas quando a gente consegue, não é? Mas essa busca e essa coisa que a gente consegue no nosso íntimo, no nosso interior, isso equivale, né? Porque é mais duradouro, não é? É uma coisa para sempre, não é uma coisa efêmera. Muito bem. Aí agora eu vou chamar o Marcelo. Oi, tia, estou aqui. Vamos lá. Vai lá. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares, as provas e a expiação, forçoso se admita que algumas moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Aqui a gente... Muito lindo isso, né? Muito. Aqui está corroborando com o que a senhora disse sobre muitas moradas na casa do meu pai, o que o Maurinho colocou aqui anteriormente, né? E a gente tem que lembrar, e aí a gente vai sempre trazer, né, quem é o autor desse texto, né, que é o Cardeal Morlot. O Cardeal Morlot traz essa mensagem 1 ano após o desencarne dele. A mesma situação do outro, né, que era filho de militar e teceu um paralelo com um militar. Então, a gente vê como eles tiveram, né, um pouco tempo de perturbação e puderam se manifestar com a experiência terrena que eles tiveram aqui quando encarnados. Ou seja, um cardeal, com certeza, passou por todas as provações de enfrentar, principalmente que ele foi nomeado logo depois da Revolução Francesa. Ele foi, então, ele teve que trabalhar na linha de frente, atendendo aqueles que procuraram, e que realmente hoje ele, né, nesse texto, ele coloca sobre a felicidade não é deste mundo. E ele já vislumbra, né, os outros mundos, o conhecimento de outros mundos, mesmo estando nessa encarnação, a última antes do texto, como um
um seguidor da Igreja Católica. Então, veja como é interessante essa notícia, né, de que nós estamos, como disse a Isabel, né, esses momentos efêmeros, né, que nós vamos, quero isto, conseguiu, alcançou o objetivo passa a ser outra coisa. Né? A vacina chegou, estamos felizes, mas o objetivo agora não é só tomar a vacina, é que realmente a vacina dê certo, que é uma incógnita. Né? Então, a gente tem que ter esses objetivos, e como nós estamos no mundo de provas e expiações, cada vez mais nós temos outros objetivos a alcançar. Por isso que não é apenas uma apologia à tristeza, mas sim, eu tenho um objetivo, depois eu tenho que galgar outro objetivo, depois eu tenho que... Sempre na melhoria do aperfeiçoamento, sempre na melhoria do conhecimento, tanto espiritual, tanto intelectual, como moral. Isso, muito bem, Marcelo. Agora eu queria... Eu marquei uma ideia aqui, né? Porque foi bom, Marcelo, lembrar que essa mensagem é do cardeal Morlot, em Paris, 1863, mas ele, como uma figura da Igreja Católica, não é? Essas ideias que ele traz são bem interessantes, me parece assim, até um pouco espíritas, né? De reencarnação. Quando ele falou aqui, ó, consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e expiações, é forçado a admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, não é? Então, ele está nos mostrando essa possibilidade de evolução, não é? A gente chegar numa outra morada, diferente da Terra, com mais condições de felicidade, né? Acho que ainda estaremos aprisionados a um corpo material, né? Que a gente já falou, já estudamos isso, que a gente só vai se livrar do corpo material quando a gente for espírito puro, né? Isso vai demorar um pouquinho ainda. Então, aí ele continua. Eis porque Deus semeou... Achei lindo esse texto aqui. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Essa visão do universo, né, que ele está trazendo para a gente, e quando a gente, não sei se vocês gostam, né, mas numa noite estrelada, é tão bom, né, você ficar olhando e imaginando, né, aquelas estrelinhas, o que estará acontecendo ali, né? Será que é povoado, seres estarão ali, né? Será que um dia a gente terá condições, não é? Então, isso que essa ideia que ele está nos trazendo aqui. Tia, agora eu vou pedir, fala, tia, querido. rapidinho, porque a senhora grifou esse texto, e esse texto é importante, o quanto que ele nos informa da necessidade de nós estarmos sempre em busca da melhoria. Né? Então, não ficarmos estacionados, nós mesmos sairmos da nossa zona de conforto, não esperar que algo externo nos faça sair da nossa zona de conforto. Então, sempre estarmos motivados a cada vez mais nos melhorarmos. Isso. Então, é por isso que a gente estuda tanto, né, Marcelo? É a forma que a gente está encontrando, né, nesta pandemia, ou nessa nossa vida atual, né? E a gente conseguiu se melhorar, né, um pouquinho, né? Posso pedir a Selma? Contudo... Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa
a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos vos revelaram. Olha só outra forma que ele tem de mostrar as ideias espíritas dele, né? Eu falo, Selma. Aqui vem mostrar que o mundo, né, vai realmente evoluindo e a gente vai chegar na fase da regeneração. E esse problema que nós estamos passando veio nos ensinar muito. Houve, assim, um progresso enorme na parte da tecnologia, que nós já conseguimos nos juntar, nos estudar, tudo por esse processo, né? Online. Então, foi muito bom nessa parte. Mas aqui diz que nós não vamos ficar destinados a uma penitenciária, nós não vamos ficar presos nisso, na Terra, na provas e expiações. Nós vamos realmente evoluir, passando para a regeneração e muito mais. E aqui a responsabilidade, nos diz o livro, dessa tarefa, né, está entregue mais à nova doutrina que nós estamos professando, que é a doutrina espírita, que ela vem nos dar muitos conselhos, abrindo nossos olhos e ouvidos, para que a gente siga um caminho melhor. Principalmente olhando para o próximo, fazendo o bem. Então, isso aí nós vamos realmente evoluir. Isso. Obrigada, Selma. O Marcos Mel... Eu queria só falar dar mais um reforço aí nessa questão, que a minha mãe falou sobre a parte intelectual, né, online, todo mundo online, mas eu queria falar um pouquinho assim, desse equilíbrio, né, moral e intelectual. Né? Esse equilíbrio é que a gente tem que buscar, porque assim, se você for pensar de uns 20 anos para cá, a nossa parte intelectual, ela disparou. E a nossa parte moral está engatinhando. E a gente precisa desse equilíbrio para quê? Para saber utilizar essa nossa parte intelectual e aí sim haver esse equilíbrio e a gente chegar a evoluir e chegar ao mundo de regeneração, né? Que é o já começou, né? A gente sente que já começou. Eu digo assim, que geralmente a gente fala, eu falo para os meus amigos, né, que a gente está evoluindo, o mundo está evoluindo, quase que apanha. Porque assim, eles falam, pô, como é que você fala que o mundo está evoluindo, que se antigamente a gente conseguia sair, né, sem um perigo, né, né, os nossos filhos conseguiam ir para a escola sozinhos, hoje a gente não tem mais isso. Como é que você vai falar que a gente consegue evoluir? E é exatamente nessa parte que eu falo, nesse ponto, que é o ponto do equilíbrio da parte moral e intelectual. Mauro vai falar, Mauro. Eu queria pegar o gancho do que o Marquinhos falou, porque, de fato, a intelectualidade ela é mais célere, porque é acúmulo de conhecimento, né? Você tem conhecimento, você absorve, você entende, e aquilo é o acúmulo de conhecimento. Você aplica. A questão moral é mudança de atitude. É a mudança profunda no ser. E por isso que é tão mais difícil, né? Agora, o Evangelho ele é muito assertivo quando ele dá à doutrina espírita esta tarefa. Porque é através do conhecimento da vida espiritual que nós teremos a oportunidade de abrir as nossas vistas e o nosso entendimento, de fato, para a nossa verdadeira existência, que é aquela espiritual. É através desse entendimento e da aplicação dele na transformação das nossas atitudes que nós alcançaremos a transformação moral. Por isso que é tão difícil de se observar essa transição moral que o planeta está vivendo. Né? Aí lembra daquela música? Isso não se aprende na escola. Lembra dessa música? Porque moral a gente não aprende na escola. Moral é, como o Mauro trouxe, né, e o Marcos, a índole, né? Depende da índole. Isso é dose homeopática, né? Então, cada reencarnação, você vai ganhando umas, tipo homeopatia, né?
e até pelo exemplo, né? Exemplo de família, aí você reencarna em certas famílias com essa finalidade, não é? Você reencarna em certos grupos, você vai à casa espírita, você vê o exemplo dos outros, não é? Então, essa é a sua oportunidade da sua automodificação, né? A moral é por aí. E quando a gente consegue um bom número de pessoas, né? Fazendo essa autotransformação, a gente vai ter na civilização, não é? Uma modificação em massa, não é? Então, com certeza, né, que, como disse o Morlot, né, o cardeal Morlot está nos trazendo, né, esses incentivos todos, não é? Então, a gente está tentando, não é? É só examinar, cada um de nós se examinar um pouquinho há alguns anos atrás. Tem gente aí bem jovem, bem mais jovem, né? Eu ia dizer jovenzinho, mas jovenzinho aqui só temos o Márcio, né? Porque o Márcio, eu lembro que o Márcio, quando o Márcio nasceu, eu me lembro. É Márcio. Então, mais jovenzinho... Nem o Márcio. Nem o Márcio. Pois é. Mas, então, eu queria fazer uma retrospectiva, cada um de nós, lá atrás, assim, 10 anos atrás, né? 20 anos atrás. Aí dá para mim, tia. 10 anos, 20 anos dá para mim. Dá para a gente perceber mudancinha, né? Não é mudança, não. Mudancinha no comportamento ético, no comportamento moral, o que você já não faz agora, porque você talvez tivesse feito lá atrás, não é? Com relação a coisinha, né? da nossa vida, das nossas atitudes, né? A simples atitude de você jogar um papel no chão, por exemplo, não é? Ou você jogar o lixo lá fora, no dia que não é do lixo, é coisinha, né? Desse tipo, e que se você pensar, você fazia, você não faz mais, né? Eu falo, Jorge está falando sozinho ali? Estava murmurando ali. Oi, Alda. Desculpa, Alda, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou com um olho no padre e um outro na missa, porque já eu vou entrar em outra reunião. Eu fiz isso hoje de manhã, assisti 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu botei o fone no ouvido e fiquei, porque eu tinha 2 coisas que eu queria muito assistir, que era a reunião, nossa reunião, né? E tinha uma reunião do Medicina Espiritual, que é todo domingo, de 10 às 11. Aí eu ouvi um pouquinho vocês, aí eu ouvi um pouquinho ali na outra, e deu para... Aí a Emília perguntou, você conseguiu se concentrar nas 2? Eu disse, mais ou menos. Mais ou menos a gente sabia os temas. Porque eu vou fazer com a turma da Comerge aquela dinâmica dos olhares que a gente fez. Então, a reunião começa daqui a 10 minutos, tem gente me mandando foto agora para eu montar a apresentação dos olhares, aí fica puxado, né? Mas se você quiser, a gente dá licença para você. Vai sentir sua falta, mas fazer. Não, né? não. Ou faz como eu, né? É ambíguo. Não, eu estou aqui, pode deixar. Muito bem. Então, para finalizar esse nosso item, né, que é a felicidade não é deste mundo, eu vou pedir quem é que ainda não leu. A Lia está chegando aí. Lia, pode ler para a gente? Ô, Lia, gostei muito de você hoje, hein? Lia, Alda, eu estou o tempo todo aqui, é porque eu estou no cantinho aqui, assim. Não faz mal. Pode ler só. Eu estou vendo o seu perfil aí. Dá uma cola aí para ela, João. É no assim, né? Assim agora, assim pois. Vamos lá. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz.
Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Quer falar alguma coisa? Muito lindo também esse texto, né? Exatamente. Aqui, minha mãe sempre dizia que o evangelho era amor e felicidade, né? Então, eu acho que assim, esse parágrafo coloca para a gente, resume bem o que a Bel falou no início. A felicidade, a gente tem que ser feliz, tem que se sentir feliz, se sentir bem, né? Então, aqui, esse parágrafo, ele dá otimismo para a gente, né? De seguir em frente. E é isso, é coisa do futuro, né? Que a gente tem que buscar, não só no externo, mas principalmente no interno, tentar passar por tudo da melhor forma, né? Tentar ver o mais difícil da melhor forma. Inclusive as dores, ver as dores como bênçãos na nossa vida, né? Que a gente passe bem pelas oportunidades que a vida que a vida dá para a gente, que essas oportunidades, por mais que elas sejam difíceis, são oportunidades de evolução. Isso, muito bom. A gente fez, você me fez lembrar, Lia, que a gente fez uma dinâmica na finalização do meu curso da genética, né? Uma dinâmica que era a caixinha dos desejos. Então, a pessoa que foi responsável por trazer isso, né? Ela trouxe lá uma caixa grande, toda enfeitada de presente, caixa de presente, né? E sugeriu que cada um de nós colocasse na caixinha o desejo para este ano que ia começar. Foi bem interessante, né? E então me veio, né, uma coisa que eu estou precisando, a ideia que é tolerância. Na minha atual situação aqui em casa, me veio esta palavra, tolerância. Então, eu coloquei ela na caixinha do presente, tolerância. E eu estou exercendo, mas está tão bom cada momento que eu percebo, poxa, fui tolerante. Isso me está trazendo felicidade, entendeu? Felicidade interior, como a Isabel falou e como a Lia trouxe agora, não é? Então, talvez uma ideia, né, para a gente escolher um desejo, né, uma coisa que você queira cada um sabe, por mais que seja difícil a gente... O que você precisa, não é? Você sabe o que você está precisando. E realmente está me dando assim, uma paz interior cada vez que eu consigo ser tolerante, porque a partir do momento em que eu pensei nesse desejo, né, na caixinha dos desejos, que eu me seguro, né? Porque aí eu pensei, poxa, se fosse antigamente, eu não ia ter essa tolerância, né? E depois, particularmente, eu conto para vocês qual é o problema. Não é nenhum problema sério, não. Problema familiar mesmo aqui, né? Mas que a gente vai desenvolvendo isso, né? Está praticando a reforma íntima, né, Alda? Cada fase da vida da gente, a gente é convidado, né? Concitado a desenvolver certos aspectos, né? Tem hora que você vai ser bonzinho, tem hora que você vai ser tolerante, tem hora que você vai ter paciência, né? Tem hora que você vai ser carinhoso. Essas coisinhas, né? Que a gente é colocado no convívio para a gente desenvolver, e com isso a gente desenvolve essas nossas qualidades, né? São qualidades mesmo que a gente tem que desenvolver para a gente dar um salto, não é?
Muito bem. Então, vamos passar agora. Calda. Dá tempo da gente adiantar. Pode falar, querido. Eu queria só complementar a fala da Lia, porque o Evangelho nos falou aí 2 pontos que eu acho importantes nesse parágrafo. Um é a questão da emulação, né? Nos dispormos à emulação, ou seja, ao esforço, né, incansável de transformação. Acho que isso é fundamental. Se nós não tivermos, como a Tchalda falou, essa vontade, né? Ela colocou até o exemplo dela aí, a questão da tolerância, né? Se nós não tivermos em nós a vontade de mudar, dificilmente nós vamos mudar. Dificilmente. Isso. Então, nós precisamos construir em nós essa vontade, esse querer. E o outro aspecto que ele coloca é para deixar para gerações futuras. Então, o Evangelho diz que nós trabalhemos hoje preparando para gerações futuras. Então, quando a gente prepara alguma coisa para o futuro, nós temos que deixar essa coisa aqui, senão ela não vai existir no futuro. Então, nós temos que concretizar ações hoje, ações nossas, para que as gerações futuras, ao chegarem, as encontrem preparadas já, né? Então, acho que esses 2 pontos que foi falado nesse parágrafo, muito importante, de estímulo e de nos mostrar qual é o rumo, né? Quais são as nossas, deveriam ser as nossas pretensões, né? Para que a gente não passe na vida no vazio, né? Isso, e também, né, segundo o que o Mauro trouxe agora, essa reflexão, não só a construção para o futuro da humanidade, mas nossa própria construção, né? E cada vez que eu construo, eu volto na encarnação próxima, né, com algo construído. E aí eu vou, então, aproveitar aquilo, né? Com as modificações que eu conquistei agora, né? Então, com certeza, eu voltarei uma pessoa mais tolerante. Não é? Na próxima, mesmo voltarei, vou fazer o possível. Do homem velho, né, Alda? É a gente se livrar do homem velho. Com certeza, né? Então, agora a gente vai passar por um assunto também bem delicado, né? Que cabe bem neste capítulo dos Bem-aventurados Aflitos, vai falar sobre a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Quem ainda não leu hoje? O Marcos, né? Eu ia dar a palavra para o Marcos, aí entrou outra coisa. Vai, Marcos, lê um pedacinho aí. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem um grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Antes do Marcos comentar, vamos só olhar de quem é essa instrução, é do Samson. Todo mundo conhece o Samson aqui? Já ouviu falar no Samson? O Samson é um espírito famoso. Não, é um espírito famoso que dá comunicação lá no céu e no inferno, não é? Que ele era um companheiro do Kardec lá na Sociedade Espírita, e eles tinham combinado assim, quem morresse primeiro, né, que viria falar alguma coisa. Aí o Samson se desencarnou e ele veio contar coisas bem interessantes, né, sobre o passamento dele, sobre os momentos de como é que se chama? Perturbação, né? Então, esse é o Samson. Agora, ele está lá classificado no céu e inferno como espírito feliz. Tá bom? Só acrescentando, ele despertou 8 horas após o seu desencarne. Ele assistiu o próprio velório, né? Assistiu o próprio velório. Então, ele veio e conta isso, né? Mas ele teve essa condição porque ele agora está classificado como espírito, olha só, classificado como espírito feliz, hein? E ele era da Terra, não é? Agora, como espírito, não é? Porque lá no Céu e Inferno, nós no Pedro e Paulo, já estudamos o Céu e Inferno. O grupo de estudo, né? A gente já estudou o Céu e Inferno. Então, a classificação tem espírito em todas as situações, né? E ele está lá classificado como feliz.
Então, é ele que está falando isso aqui, né? Então, Marcos quer falar sobre esse trechinho que você leu? Então, ainda tem um pedacinho aqui, Tialda. Deixa eu só terminar o parágrafo. Tá. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. A gente sabe, assim, como a tia Alda falou, né, um relato, com certeza o Evangelho mais à frente ele vai explicar isso, né, que a gente sabe que não é bem assim. Logo a seguir vai explicar. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tem uma programação, né, que não tem uma ordem, né, de morte, né, e sabe que sempre Deus é justo, a gente sabe. Eu, por exemplo, até comentei isso com o Marcelo ontem, né, que eu tive uma perda de um primo, né, e conversando com meu tio, ele falou exatamente isso, mas Deus não é justo, né, eu conversando com ele, tentando explicar uma situação para ele que não era bem assim, né, que todos nós temos um planejamento, e inclusive ele estava nesse cenário, né, toda a família, inclusive nós, né, dessa perda, e faz parte da vida, todos nós temos que passar por situações, né, até de perdas, né, eu não sei, com certeza nós que ficamos, né, somos mais, que mais sofremos, com certeza, porque ele, né, quando parte, né, ele depois de um certo tempo, ele toma, né, exatamente como espírito, né, sabe exatamente o porquê que ele desencarnou e os motivos. Só que a gente não, a gente fica aqui com a sensação de perda física, né, e isso dói um pouco, mas a gente tem que trabalhar e tem que saber exatamente o porquê para a gente conseguir ultrapassar essas provas, né, de uma forma branda. Sei que é difícil, mas vamos tentando. Era isso. Tem alguém que eu não chamei aí hoje? O Jorge. Fala, Jorge. Lê então, Jorge. Humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Comenta esse então, pedaço. é a velha questão, é o velho hábito da gente olhar as coisas do ponto de vista bastante egoísta, né? A gente, apesar de conhecer alguma coisa, chega na hora H, a gente se pega fazendo algumas perguntas que a razão já nos diz que são erradas, entendeu? Mas a gente sente, talvez por já termos passado por situações assim, outras oportunidades reencarnatórias, vem aquele reflexo, né? Mas que bom que a gente já tem a doutrina espírita que nos esclarece esses pontos tão dolorosos da vida, né? E com isso nos consola. Eu sei que só passando para a gente realmente provar que a gente aprendeu. Muitas vezes falar se torna muito fácil, mas sentir na carne é que a gente vai realmente provar, né? Então, a gente não pode esquecer que tudo tem uma razão de ser. Tudo está certo de acordo com os desígnios de Deus.
e até mesmo aquilo que a gente mesmo planejou e agora esqueceu, né? Talvez estejam dentro dos nossos próprios desígnios. Então, por justiça de Deus. Com certeza, não é, Jorge? Porque eu fico pensando, às vezes, fazendo uma estatística, né? Vocês já repararam que há famílias em que quase não morre ninguém, e outras famílias morre assim, muita gente, um depois do outro, né? Daqui a um mês morreu uma pessoa, daqui a um mês já morre outra, não é? Então, eu fico pensando que isso faz parte, com certeza, como a gente está falando aqui, né? A nossa programação mesmo, não é? São tipos de não vou dizer dor, sofrimento, né? Mas essa coisa da perda e que a gente, às vezes, não está preparado, né? E quando a gente está preparado, isso é muito bom, porque, no meu caso pessoal, já morreu tanta gente, minha querida, que eu fico assim, se eu tivesse que voltar, eu não sei se ia aguentar, mas a gente aguenta, não é? Então, é filho, é filha, é pai, é ex-marido, né? Todo mundo já morreu, eu estou sobrando aqui, estou na fila esperando a minha vez. Mas faz parte, não é mais? Por que será, né? Que eu estou aqui aguentando, resistindo e tanta gente está indo embora, não é? Agora tem família, não, família que vai, né? A família inteira, né? Aquele convívio, né? Famílias enormes, não é? E que lá só no finzinho da vida é que as pessoas vão desencarnar. Não sei se essa ponderação é válida. Mas alguém quer falar? Então, a gente está chegando quase no finzinho. É pena, né? Porque a gente não vai acabar... A gente pode até voltar na próxima vez, perda de pessoas amadas, tá bom? Então, faltam 5 minutos, vou deixar a palavra livre para vocês falarem alguma coisa sobre este capítulo, né? Alguma coisa que marcou mais. Então, 13h20, dia 20/12. Alguém quer falar? Eu queria reforçar, né, uma fala da Isabel, que ela falou sobre a questão de a necessidade de nós sermos felizes. E lá na nossa casa, a gente costuma dizer, sempre que tem oportunidade, mostrar às pessoas que a felicidade não pode ser vista fora de nós. A felicidade ela tem que habitar dentro de nós. Porque aí, independente das situações por que passarmos, né, dificilmente nós teremos essa felicidade muito abalada. E ela se transformará na nossa verdadeira sustentação diante dos dramas, né, que, naturalmente, como nós vimos aí no estudo, irão nos abalar. Porque nós viemos ao mundo para o nosso aprimoramento. E o aprimoramento, como falou o Evangelho hoje, exige que nós retiremos as nossas escamas de endurecimento. Isso, muitas das vezes, é doloroso, porque isso está arraigado em nós, até que nós entendamos a necessidade e depois passemos para o próximo estágio, que é o desejo sincero, a aplicação da vontade na transformação, é muito difícil. Então, quando nós construímos esta felicidade, que passa pela compreensão da vida futura, que passa no entendimento de que cada um tem o seu momento reencarnatório, né? Que nós nos despojamos um pouco daquele sentimento egoísta, de querer que as pessoas caminhem conosco a cada minuto, a cada oportunidade, nós, com certeza, teremos maior resistência diante de episódios como este, que, na verdade, não é uma perda, é simplesmente um até breve, porque nós nos reencontraremos, né, na verdadeira felicidade. Então, eu só queria pegar esse ganchinho da fala da Bel e reforçar essa necessidade de nós não usarmos nada externo, seja pessoa, seja relação, seja objetos, sejam situações quaisquer externos a nós, como este amuleto, essa muleta, né, que a gente costuma dizer felicidade, porque quando ela deixar de existir em nós, ela levará com ela a falsa felicidade que a gente depositou nessas situações. Isso. Rosângela,
você está tudo bem? Não é? Então, assim, corroborando o que o Mauro falou, né, a gente ir buscando, né, os pequenos momentos de felicidade interior, né, coisas que a gente pode levar para sempre. Não o carro, né, que eu comprei, ou que eu deixei de comprar, que me deixou infeliz, né, não a casa, não o bem amado, aí entra também, né, a pessoa, o bem amado, né, que se vai também faz parte dessas coisas emprestadas, não é? Muito bom. Mas alguém pode falar alguma coisa? Estamos chegando no finalzinho. Mais alguém? Então, vou pedir... Diamantina, você cochilou a beça aí, Diamantina? Estou só de olho em você. Fala, quem ia falar? Alda, essa Alda, coisa da felicidade tem a ver também com a evolução espiritual, né? Com certeza. A sua expectativa, não é? O que você espera, não é? O que você espera da vida, do dia, né? Das pessoas, não é? E com certeza vai depender da sua evolução. Muito bem. Então, Diamantina, pode falar umas palavrinhas? Espera aí um pouquinho, Diamantina. Fala, Márcio. Comentário do YouTube. Nós temos lá a Marley, o Luiz e a Nilceia, Bernadette e a Lúcia. E a Bernadette fez um comentário. Ela falou que estamos e permanecemos na busca constante pela felicidade. Isso, Bernadette. A gente vai ficar muito feliz quando você vier aqui para o Zoom, hein, Bernadette? Queremos ver sua carinha aqui com a gente. Beijocas para você do YouTube. Fala, querido. Eu queria fazer um adendo aqui no que o Mauro e o Marcos falaram na questão lá moral. Você vê assim, a sociedade, ele falou que o Mauro disse, né, que é muito mais difícil você lidar com a questão moral. Você vê que a sociedade nota que o comportamento dos indivíduos, e de uma forma punitiva, no caso de sair na rua, trafegar alcoolizado, dirigindo o veículo, você é punido. Está na rua com o carro, dirigindo sem o cinto de segurança, você é punido. Aí você vê diversas milhões de pessoas fazendo uso disso aí por conta da punição. Ou seja, o indivíduo ele tem essa moral, mas ele não faz uso se ele não for reprimido. É porque, na verdade, acho que ele não tem, né? Ele não introduziu nele o conceito, não é? Então, por exemplo, vamos trazer uma coisa a mais agora? Usar máscara, não é? Usar máscara. O cara com a máscara pendurada no pescoço, não é? Nalda, rapidinho. É uma multa... fala. Nalda, rapidinho, né? O que o João trouxe a gente vai lembrar da fala de Emmanuel. Né? O exercício da disciplina leva à espontaneidade. Então, eu, por exemplo, eu boto a minha máscara às 8 da manhã, eu só vou tirar a máscara ou para comer ou quando eu volto de casa. Mas no início foi um horror. Eu sofri, né? Então, mas você tem que se disciplinar. Né? A questão, a pessoa leva a multa. Ela leva a primeira, ela leva a segunda, na terceira ela já vai fazendo o exercício de usar o cinto, de observar os pardais, né? Então, isto é uma questão. Ou você vai pela consciência própria, o que o Mauro colocou, né? Vindo de dentro, ou vem as consequências externas que te fazem mudar. Então, isso é que é a disciplina, né, que faz com que a gente passe a fazer as coisas de forma espontânea. Isso. Aí você me fez lembrar a disciplina com a saúde, não é? A disciplina com a saúde. Você teve problema sério de cardíaco, né? Você aprendeu a se alimentar direito, né? Então, a pessoa que é diabética, que tem pressão alta, etc., né?
ou que está obesa, né, tem que se disciplinar, mas aí é uma coisa sua, você tem que tomar essa atitude, né, com você mesmo, para você não ficar impactado com a doença, né? Mas alguém? Foi bonzinho esse comentário no final, né? Rosângela? Tá tudo bem, Rosângela? Tira o microfone. Microfone. Abre o microfone. Abre o microfone, Rosângela. Márcio, consegue abrir? Abrir. Fala, Rosângela. Eu não estou com uma cara boa, né? Está emocionada, Rosângela? Não, meu amor, é um pouquinho de falta de ar, mas o nosso médico, amigo aí, já me consultou hoje, eu já iniciei a medicação. Tá bom. Mas você conseguiu fazer os testes lá? Resultado só na sexta. Leva uma semana, né? Não, porque é tranquila, né? Tá tranquila, é que essa posição está me deixando um pouquinho abafada. Tá, tem o emocional também, né? Às vezes, não é? Graças a Deus o Luiz está melhor, né? O Luiz está com perspectivas boas, né? O Luiz da Marley. Que bom. Então, vamos encerrando. Vamos pedir a Diamantina, como sempre, de fazer umas palavrinhas iniciais. Eu vou pedir a Isabel para terminar. Tá bom, Isabel? Ela começa, tá bom, você tia. termina. Vamos lá, Diamantina. Aprendendo um pouco mais. E assim, Isabel, continue, porque eu fico... Muito obrigada, Jesus. Amigos espirituais, que nos envolvam nesse seu manto de paz, nessa tarde tão bonita, tão abençoada, nesse estudo que é tão protetor da gente, que nos dá tanta a gente se sente acolhido e envolvido nessa sua sintonia, e que a gente possa levar essa sintonia de bem e de paz para todos que nos tocam, nem que seja uma palavra amiga ou um ombro para que possam deitar sua cabeça e descansar. Veja a todos que estão aflitos no momento, que estão passando por dificuldades, que estão perdidos em busca de uma felicidade que aqui não existe. Acolha e protejam, e que eles possam entrar na sua sintonia também. E agradecemos mais uma vez por essa tarde, por esse estudo, e que possamos mais uma vez nos encontrarmos para fazer o mesmo. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando sempre que nosso patrono é o Bezerra de Menezes, certo? Então, agradecendo ao Bezerra e pedindo que ele continue nos vigiando, nos ajudando, como sempre, não é? Que assim seja. Obrigada.